Fala integrador, fala integradora, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda ao nosso podcast 100K Solar. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, sou fundador do Instituto Solar e hoje a gente vai estar aqui num bate-papo super bacana com o nosso amigo Elielton. Ele vai compartilhar um pouquinho aí da história dele com energia solar, como que ele fez o 100K Solar, o primeiro 100K Solar dele. E a gente vai estar entendendo um pouquinho dessa história, né? Então, se você ainda não sabe o que é o 100K Solar, isso significa 100 mil reais em faturamento com energia solar, preferencialmente dentro de um prazo de 30 dias. Então, se tu ainda não sabe, esse podcast foi criado para conhecer um pouco a história de outros integradores, empreendedores, vendedores de energia solar que atingiram essa meta e compartilhar um pouco com a gente como que a gente também bate o nosso 100K Solar, tá bom? Para quem está me acompanhando aqui ao vivo, enquanto o Elielton não entra, deixa eu ver se ele... Elielton, se você estiver por aí, dá uma solicitação aí que eu libero aqui a tua entrada, tá bom? Mas se você tá por aqui pela primeira vez, comenta aqui embaixo se tu já fez o teu primeiro 100K Solar. Quem já fez o 100K Solar e tá ao vivo aqui comigo, manda um alô aqui no chat, fala aí, Pedro, já fiz meu 100K Solar, diz pra gente quando que foi, né? Compartilha. Eu tô vendo aqui o professor Vinícius, seja bem-vindo, professor Vinícius, tudo bom? Inclusive, amanhã eu e o professor Vinícius do Instituto Federal do Ceará vamos estar ao vivo na rádio da Universitária, se eu não me engano, 107,9 ou 109,7 para quem está em Fortaleza, tá bom? Então acompanhe, a gente vai estar por lá falando um pouquinho sobre energia solar, mas principalmente voltado para o consumidor final, tá bom? Então, se tu é integrador, é do estado do Ceará, da cidade de Fortaleza, aproveita e compartilha lá, se eu não me engano, às 2h30 da tarde, mais ou menos, a gente vai estar entrando no ar para compartilhar um pouco disso. João Paulo, meu amigo, João Paulo está marcando presença aqui. João Paulo já falou, já comentou aqui que fez o 100K Solar, inclusive nós fizemos uma podcast, né, junto com o João Paulo, e ele compartilhou um pouquinho da história dele lá no nosso canal, tá bom? Quem ainda não assistiu, dá uma olhada e com certeza vai aprender bastante. Elielton, meu amigo, você está marcando presença, você está por aí? Se você tiver, manda um oi, tá bom? O Lira Wandi diz que está dentro, quer participar do 100K Solar, show de bola. Esse podcast a gente tem compartilhado muita coisa para te ajudar a atingir esse objetivo, tá bom? Lá no YouTube, eu vou papeando aqui enquanto o Elielton não entra, tá bom, galera? Então, enquanto ele entra, sintam-se à vontade para... Opa, Elielton marcando presença. Deixa eu te convidar aqui, Elielton. Ele está entrando pela Via Sol Energia. Deixa eu te convidar... Meu amigo, pode aceitar aí. Grande Elielton! E aí, meu amigo, tô ouvindo aí perfeitamente? Tudo bem, cara? Eu te escuto, mas eu acho que tá um pouquinho baixo. Se você conseguir ajustar um pouco mais o Tá melhor aí? seu fone. Galera, comenta aqui embaixo, tá bom o áudio do Elielton? Tá bom, Pedro, aí? Tá ouvindo? Eu te escuto. Vamos ver se a turma está escutando. É importante que os convidados estejam ouvindo. Pronto. E aí, Elielton, tudo bem, cara? Tudo bom, Pedro? Boa noite, pessoal. Show de bola. O Len Willy está dizendo aqui, English, please. Len, vai ser difícil em inglês porque 99% dos nossos ouvintes são brasileiros. Então, você vai ter que aprender um pouquinho de português, tá bom, Len? A gente só tem uma entrevista em inglês, tá lá no YouTube. E tá lá, se você quiser assistir esse material em inglês, tá lá no YouTube. Acho que é a única coisa que você vai conseguir entender da gente. Elielton, cara, prazer te ter por aqui. Deixa eu fazer uma introdução novamente, que a gente começou aqui assim, então deixa eu fazer a introdução, que aí quando for ficar para gravação, vai ficar bonito lá pro pessoal. Beleza? Beleza, Pedro. Então vamos lá. Galera, que tá aqui ao vivo com a gente, essa live vai ficar disponível depois, tá bom? Mas ela vai estar editada.
Então, com certeza vai ter coisa que se tu não ficar aqui, tu vai perder. Então, eu sugiro que você fique até o final. Eliel, tu tem uma história legal aí para contar pra gente, beleza? Vamos lá, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast 100K Solar. Esse é um podcast que tem por objetivo compartilhar contigo conhecimento, histórias de profissionais, de empreendedores que fizeram o seu primeiro 100K Solar, ou seja, R$ 100 mil em vendas, em faturamento com energia solar dentro de 30 dias. Bom, esse podcast foi feito para te ajudar a ter esse conhecimento e ir para o campo de batalha com conhecimento prático e fácil de implementar, tá certo? Então anota tudo que vinha aí na tua cabeça e aproveita esse momento, beleza? Para tu ter resultado o mais rápido possível. Então, fazendo uma rápida apresentação aqui do nosso amigo Elielton, ele é proprietário da empresa Via Sol Energia Solar, está aí agora há relativamente pouco tempo, né, Elielton, trabalhando com energia solar, e hoje ele vai compartilhar com a gente como foi que ele bateu o 100K Solar. Só que a gente tem um tema, e o nosso tema de hoje é como transformar o seu networking no 100K Solar. E isso é importantíssimo, porque eu considero que o networking ele é uma peça fundamental no nosso processo de atingir o 100K Solar. Quem já tem um bom networking, já está com a faca e o queijo na mão. Quem não tem, precisa construir o seu, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Elielton, cara, seja bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar aí para o pessoal. Quem que é o Elielton? De onde que o Elielton está falando? O Elielton é de Candeias, uma cidade aqui próxima à capital Salvador, capital da Bahia, né? Então, uma cidade do interior, uma cidade pequena. Eu já sou empresário da área da construção civil, mas meu início foi na área de telefonia e informática. Nossa empresa tem 23 anos já no mercado, já existente, e eu vi na energia solar uma oportunidade de mercado. Estudando, analisando e trabalhando no mercado há quase 2 anos. E meu potencial é meu cliente. Tenho uma carteira de clientes já há muitos anos. E eu prefiro na energia solar mesmo para trabalhar esses potenciais clientes que eu já tenho. É um mercado muito bom. É um mercado assim, que eu falo toda hora, é um mercado que ainda está engateando, né? É um mercado muito novo, que tem muito que apresentar, muito que crescer ainda. Legal, Elielton. O João Paulo acabou de dar um feedback aqui que o teu áudio continua ruim. Tu poderia testar sem o microfone? Desplugar o microfone? Vamos ver se fica melhor? Cara, bem melhor. Eu te escuto agora, está um pouco mais alto. João Paulo, confirma aí pra gente se ficou bacana agora. Mas para mim já deu uma boa melhorada. Elielton, não é incomum eu ouvir uma história semelhante à sua, de quem está no mercado de energia solar. O cara empreendia no outro mercado, na área de informática, construção civil. Inclusive, a gente tem até a história de um outro colega da construção civil, que a empresa dele faliu e ele precisou se reinventar e viu na energia solar uma possibilidade de fazer isso. Então, eu convido o pessoal, depois vai lá no nosso canal do YouTube, está disponível lá esse podcast, está no Spotify também, nas principais plataformas de áudio, né? Então, é muito válido. E, cara, essa bagagem, ela de alguma forma facilitou um pouco a tua vida para entrar na solar? Ou não necessariamente? O Pedro facilitou meus contatos. Eu foquei de início empresas, né? Pessoas PJ. E algumas pessoas têm dificuldade para trabalhar com pessoas PJ. No meu caso foi fácil. Grandes clientes potenciais no mercado, assim, na minha região. Eu posso garantir para você que 75% das empresas aqui ainda não tem um sistema solar. Então, o que me chamou a atenção para poder fazer um trabalho desse. Comecei o trabalho, posso dizer assim, só. Agora estou montando uma equipe para trabalhar mesmo. Tivemos um treinamento no final de semana de 3 dias, de conhecer todo o sistema, como ele funciona, como é a geração dele, quais são as vantagens e desvantagens, os cuidados.
para poder oferecer o melhor para o cliente, dar um melhor atendimento ao cliente. E eu percebo que muitos clientes ainda querendo conhecer o sistema que não conhece. Total, eu acho que esse é o primeiro passo quando você está formando uma equipe, né? Elielton, o nome desse podcast é Podcast 100K Solar. Então, acho que é muito válido eu te fazer essa pergunta. Você fez o seu primeiro 100K Solar? Aconteceu? O Pedro, o meu 100K Solar, assim, foi rápido. Depois que eu fiz o 100K Solar do Instituto Solar, foi 26 dias logo, o treinamento foi acompanhando. Na semana que eu saí assim, vou sair essa semana, eu vou fazer a venda. E a venda aconteceu com uma simples bordagem na rua de um amigo, né, que eu fui perguntar se ele tinha botado o sistema. E ele falou que não tinha botado o sistema porque a pessoa que estava atendendo ele meio que atrapalhou e ele se chateou na hora e tinha desistido. Aí eu pedi a oportunidade para ele, então deixa eu instalar seu sistema, me deu uma oportunidade. Com uma semana eu já faço todo o atendimento para você. E teve um facilitador porque o contador dele já tinha substituído. Então foi muito rápido a instalação, inclusive entregamos a instalação dele hoje. Menos de 30 dias, tudo pronto. Que massa, viu? Então foi uma evolução bem disparada, né? Eu acho que o primeiro a gente nunca esquece, ele traz muitos aprendizados. Eu queria uma pergunta que eu fiquei curioso, porque da última vez que a gente se encontrou, tu compartilhou um pouco comigo, mas ainda era tudo muito novo, né? E você chegou até no final do nosso papo naquele dia. Eu queria entender de ti, cara, como foi que a mentoria do 100K Solar te ajudou na construção desse teu projeto? Assim, o que é que tu recorda na tua mente aí forte, o que é que de alguma forma a gente contribuiu para tu ter atingido esse resultado dentro desse prazo? O Pedro, as aulas para mim foi importante, a vivência em grupo, e você tirava as dúvidas constantes, que a dúvidas de todos, a apresentação de vendas, você por várias vezes apresentou no grupo, sistema de venda, atendimento, tirando dúvida, e sempre deu a segurança para todos, que basta para fazer a primeira venda. E eu falei assim, poxa, é a primeira venda, vamos fazer a primeira venda. Assim, e realmente é isso que aconteceu. Depois da primeira venda, assim, as coisas fluíam. Eu faço uma média de 3 propostas a dia. Né? Hoje eu parei de fazer proposta porque eu tenho que dar atendimento aos clientes. Eu não estou conseguindo atender os clientes que eu entreguei propostas. Então, estou dando mais atenção aos clientes, trabalhar os clientes, para não perder esses clientes. E só entregar proposta, se você não trabalhar o cliente, não resolve, você perde muito cliente. Legal, cara. Quando a gente está começando, o primeiro problema que a gente tem é ter cliente, né? É ter alguém para fazer proposta. Isso. E é engraçado que depois que a gente faz o 100K Solar e a coisa começa a fluir, o nosso novo problema é dar conta dos clientes, né? É dar conta dos clientes, isso aí. E aí, assim, é um problema bom, né? E é um problema que tu vai solucionar ele quando essa tua equipe estiver mais redondinha, né? A coisa ela vai fluir um pouco melhor, sem dúvida nenhuma. E foi legal você ter falado sobre essa questão do grupo. O João Paulo está marcando presença aqui com a gente. E o João Paulo ele foi o primeiro cara a atingir a meta, né? Dentro dos 30 dias. E aí ele começou a instigar a galera. E eu acho que quando você... João Paulo foi incentivador do grupo. O João Paulo me incentivou, inclusive, até a energia dele ali foi passando para mim e tudo mais, e aí a gente vai contagiando todo mundo, é muito legal, né, cara? Olha, Elton, deixa eu te fazer aqui uma outra pergunta. Você acredita que o fato de você fazer o primeiro 100K Solar implica para um futuro bacana dos teus negócios? O que é que tu enxerga de oportunidade para esse futuro que nasceu nessa sementezinha do 100K Solar, né? O Pedro, eu enxergo um futuro muito promissor. Eu tenho projetos grandes para um futuro próximo. Estou trabalhando para montar uma equipe de vendedores, uma equipe com 10 vendedores consultores. Na verdade, eu estou trabalhando para fazer um funil, né? Esses vendedores já chegar aos consultores com a intenção de compra dos clientes.
Então, estou montando uma equipe para fazer o funil, trabalhar os clientes e os vendedores consultores para poder fazer realmente a venda consultiva, aquela venda presencial, chegar para o cliente, entender o que o cliente necessita, documentação, auxiliar o cliente em banco, fazer vistoria na obra do cliente, tudo isso. Eu acho que esse atendimento realmente ele tem mercado. Não acredito muito nesse atendimento online ainda não, na minha região não. Mas o atendimento presencial, ele tem potencial e grande aqui na região. Muito grande. João Paulo já tá perguntando se tem vaga aqui na tua empresa. João Paulo é sempre bem-vindo, João Paulo. Legal, legal. Eliel, tu falou uma coisa, cara, que me chama muita atenção. E eu acho massa tu já ter começado a tua empresa, o teu negócio de energia solar, focado numa coisa que eu bato tanto na tecla, mas pouca gente leva essa tecla a sério, que é focar num pedaço do mercado. Então, tu sacou que, assim, nessa tua perspectiva, aí 75% das empresas da tua região não tem energia solar no telhado, e tu viu aquilo ali como teu público-alvo, né? Porque tu viu uma oportunidade, tu viu uma demanda, tu validou o teu negócio quando tu fez o primeiro 100K solar com aquela venda, e agora tu tá na situação, beleza, validei, tem público, vou cair em cima, vou montar a equipe e tudo mais. E pouca gente, a gente tem essa, por mais que a gente fale isso aqui, repita várias vezes, foca, nicha, escolhe um determinado público, não atira para todo lado. Pouca gente executa isso. O que foi que te fez já começar com isso muito bem alinhado assim na tua visão? O Pedro, quando eu comecei, meu objetivo era focar no meu cliente. Meu maior cliente hoje é a construção civil. Eu atendo muito cliente que faz condomínio, faz grandes obras. Então eu imaginei, posso atender esses clientes, apresentar um projeto para eles venderem a casa já com o sistema fotovoltaico instalado, né? Fazer uma parceria e para trabalhar. Esse projeto continua, certo? Mas eu estou montando base para poder oferecer realmente estrutura para meus clientes. Então, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, rapaz, aí eu tirei pelos meus amigos que são empresários. Dos meus amigos que são empresários, por incrível que pareça, 5% tem energia solar. 95% dos meus amigos não têm energia solar. Sendo que esses 5% que colocaram energia solar só fala coisas boas. 24 horas falando coisa boa. Você chega, as pessoas estão sorrindo, estão felizes porque botou energia solar. Estão felizes porque estão economizando, não estão pagando mais conta. Aqui que chama Coelba, na Bahia, eles não pagam mais conta. Então eu peguei a deixa, eu falei, é a bola da vez do mercado. Eu acredito muito que o mercado tem a bola da vez, assim como foi informática, né, durante muito tempo, assim como foi telefonia, como foi construção civil alguns anos atrás, e agora realmente energia solar. Aí eu falei, poxa, a bola da vez, 5 anos de mercado garantido aí para se trabalhar, então vou trabalhar nesse mercado. Essa questão da bola da vez, ela é interessante porque todo o mercado ele é cíclico, né? Isso. Então, às vezes a gente até fala, pessoal, cara, a tua empresa não precisa ser uma empresa só de energia solar. Tu pode ter uma empresa de engenharia. E essa empresa de engenharia ela vai se adaptando à medida que o mercado vai se adaptando também, né? E foi legal tu falar disso, porque pouca gente enxerga isso, né? A gente está vivendo um momento agora, na verdade esse momento já é quase antigo, na verdade. A energia solar, ela teve o seu começo lá em 2012, 2015, muito ali tímida e tudo mais. Quando a gente veio se aproximando de 2018, 2019, 2020, aí a coisa explodiu, né? E aí hoje a gente está vivendo um momento de explosão que ainda está no começo, tá no começo ali, e tem muita coisa, né? Eu estou falando isso em todas as minhas lives, todos os meus materiais de momento. Existe uma perspectiva da energia solar dobrar de tamanho nos próximos 2 anos. Agora, dobrar de tamanho em relação a tudo que foi construído desde 2012. Então, vamos raciocinar aqui. A gente está falando que tudo que a gente construiu em 10 anos vai ser duplicado de tamanho em 2 anos. Olha a janela de oportunidade que a gente está, né? Exatamente. E não tem empresa para dar conta de que foi feito em 10 anos fazer em 2. Exatamente. E aí a gente precisa olhar para essa oportunidade e cair em cima, né? Chegar junto. E eu enxergo, João Paulo, no mínimo, uma perspectiva de alta para solar, como você falou, por mais 5 a 10 anos.
de muito alta. Né? Não é uma alta assim, uma alta de leve. Eu estou enxergando uma alta forte mesmo na energia solar, de 5 a 10 anos pelo menos. E aí depois disso, o mercado vai ficando mais amadurecido, mais maduro, mais tranquilo, e vai ficar aquelas pessoas que entraram para fazer a coisa acontecer de um modo sério, né? Exatamente. Legal. João Paulo, para quem está começando, cara, o que é que tu acha que é o primeiro passo que o cara precisa dar ali para fazer o 100K solar dele? Para quem está começando, o Pedro, eu tenho certeza que é a busca da informação, buscar um instituto de confiança. Eu bati várias vezes no YouTube, na internet, pesquisando, visitando algumas empresas. E eu vou dizer para você, tem poucas empresas. E o Instituto Solar foi que realmente eu já acompanhava seus podcasts, já acompanhava seus vídeos durante anos. E quando eu vi a oportunidade de ter o 100K Solar, eu falei, agora é minha vez. Agora eu vou entrar, vou acompanhar essa turma, vou procurar, vou participar, né? De início era só participar para aprender algo mais. No primeiro dia do 100K Solar, me surpreendeu, né? As pessoas que tiveram lá, todo mundo pedindo informação, todo mundo do mesmo nível, igual, com conhecimento mais, outro menos. Mas todo mundo se entendeu de uma certa forma e você teve esse apoio seu e do Instituto Solar. Durante todos os dias da semana, quando não tinha aula ao vivo, você estava presente. Então, isso foi a garantia que deu realmente para fazer acontecer. Então, isso foi importante. Cada dica que você deu, cada insight que você deu, então isso ajudou bastante. E como eu já tinha base de alguma coisa que eu já vinha estudando, então para mim foi fundamental. Eu acho que aquela ajuda que você deu, você falava, é a primeira venda, é o primeiro cliente. Tudo é o primeiro cliente. Vá para a venda, não fica na internet, não tem que fazer site, não tem que se preocupar em nada. Não. E em um certo momento eu me preocupava com isso, mídia social, mas realmente a mídia... Eu até esqueci minha mídia, na verdade. Prazer todo é atender o cliente, é bater um papo com o cliente, é tirar um dia, o cliente já atender e o cliente lhe perguntar, você poder esclarecer para o cliente tudo e você percebe que o cliente fica satisfeito. Cara, e assim, o método que a gente usa no 100K Solar, ele é muito simples, né? Assim, não tem nada mirabolante, é mais uma questão de focar em algumas coisas, não se perder com outras coisas que aparecem no caminho. Nesse nosso primeiro encontro, eu gosto sempre de reforçar isso, né, cara? Ó, é como se eu tivesse uma bola de cristal, né? No nosso primeiro papo, eu já digo assim, ó, o que vai atrapalhar vocês nos próximos 30 dias é isso, isso, isso e isso. Aí quando chega lá no nosso último encontro, o cara diz assim, porra, eu até que desenrolei aqui, mas eu vacilei nisso tudo que o Pedro disse. E é engraçado porque às vezes a gente tem que errar para acreditar, né? E aí tem Exatamente. gente que escolhe errar e tem gente que escolhe acertar. Então eu acho que esse foco ele é fundamental. Cara, fico feliz em ouvir essa experiência bacana que tu relatou aí. Para mim, eu acho que para um empreendedor, mas principalmente para um cara que é professor como eu gosto muito de ouvir quando o ouvinte, o aluno, né, quem está ali sendo mentorado, acompanhado, diz que conseguiu acompanhar esse processo de um modo tranquilo. E como tu já fez o dever de casa, né, tu tinha feito aí já tinha buscado informação, também estudado, o processo ele se torna muito mais fácil. Então, resumindo, o primeiro passo para o cara que está começando é ter esse aprendizado, essa informação, mas ter segurança, né? Exatamente. Essa palavra segurança ela é interessante porque, assim, eu lembro quando eu fiz a minha primeira venda, a minha maior dificuldade era segurança. Eu me sentia muito inseguro. Poxa, mas beleza, eu vendo. E aí como é que eu entrego? E a instalação? E se der um problema? E se der um problema lá na homologação do projeto? Então eram muitas dúvidas, muitas perguntas que eu ficava ali paralisado sem ter muita coragem de dar o primeiro passo. E quando a gente se reúne e diz, ó, qualquer coisa que acontecer, a gente está aqui, todo mundo dá a mão um para o outro, eu acho que a gente tira aquele peso dos ombros e vai mais relaxado, né? Legal, Eliel, eu acho que tu já respondeu essa pergunta, mas eu acho que a gente pode recontextualizar ela. Quanto tempo demorou para tu atingir o 100K solar? Meio que tu já trabalhou 26 dias, não é isso? 26 dias. E tu acha que 26 isso dias, assim,
o Pedro, 26 dias do início da mentoria. Mas eu posso dizer, quando você fala assim, vamos para a rua, vamos vender, vamos fazer a primeira venda, depois daquele insight que você deu, acredito que foi 2 semanas no máximo, eu já fiz meu 100K. E foi uma venda assim, para mim, que matou de vez assim, que eu falei assim, o cliente queria pagar. Visitei ele em um dia, no outro ele me chamou na casa dele, ele falou, ó, você já leva o dinheiro agora. Aí eu falei, como assim levar o dinheiro? Não, eu quero pagar à vista, vou contar o dinheiro aqui e você já leva. Ele, não, tenha calma, bora fazer um contrato, você vai ler o contrato para assinar, cada um com suas responsabilidades e tal. Aí eu levei o contrato no outro dia, ele leu, ele assinou, ele, não, mas leva o dinheiro. Eu falei, não, eu trouxe a duplicado, você vai não pagar, porque infelizmente eu não posso pegar dinheiro no nome do cliente e sair na rua com ele. Mas isso me chamou a atenção, esse potencial, essa necessidade. Quer dizer, era um cliente que estava no mercado com uma necessidade, procurando quem atendesse ele e não achava. Deu para ver isso aí. E eu sinto isso, viu, Pedro, em todos os clientes que eu visito. Na verdade, o cliente, assim, ele não tem o conhecimento de que o sistema fotovoltaico é um investimento. A depender da abordagem, o cliente ele entende que ele vai ter mais um custo. Não fica claro para o cliente que ele vai deixar de ter um custo e vai ter um investimento. Então, quando explica o cliente com calma, tira a dúvida, deixa o cliente perguntar, deixa o cliente participar, o cliente entende, se torna a venda muito mais fácil. Eu digo ao cliente, eu sempre dou uma deixa, eu falo assim, se você pode produzir sua energia e você não está produzindo e está preferindo pagar a concessionária, eu entendo que você está jogando dinheiro no lixo. Se você pode produzir, não está produzindo, e faz questão de ter um custo mensalmente de 2, 3, 4, 5 mil, você está jogando dinheiro no lixo. Pode inverter esses valores e fazer um investimento. Não é custo. Alguns deles botavam na cabeça que era um custo. Se preocupar com, que o banco está cobrando juro. O banco não está cobrando juro, o banco está trocando sua parcela de energia pelo sistema fotovoltaico. O banco só está dizendo para ele que ele quer 70, 60, alguns casos até 80 meses da conta de energia que ele tanto joga no lixo todos os meses. Só isso. E aí, se a gente, vamos supor, tem gente que diz assim, eu lá vou passar 80 meses pagando o banco com juros. Isso. Aí, se a gente fizer as contas, cara, quantos meses da tua vida tu já pagou energia para eu faço essa conta para o cliente. Eu pergunto qual a idade dele. Aí, geralmente, 50. Eu falo, então, 10 dos 20 anos, 10 dos 18 anos, você já paga a conta de energia, né? Bora fazer uma continha aqui rapidinho, bora calcular o valor de hoje. E quando o cliente toma um susto, ele fica assim, me olhando. Eu percebo, Pedro, que assim, o cliente ele vê tanta vantagem no sistema fotovoltaico que às vezes ele fica com medo de comprar, que é vantagem demais. Tipo assim, todo mundo desconfia quando tem muita vantagem. Tá todo mundo muito desconfiado, e com razão, né? Mas assim, ele desconfia, não, vamos marcar uma próxima visita. Aí quando eu marco a visita, eu já venho com outro cálculo para ele. Aí eu falo, monto um cálculo e mostro para ele assim, se você não fizer o sistema solar hoje, vamos fazer quanto você vai gastar de energia nos seus próximos 7 anos. Né? Eu falo com ele, quando mostra, ele toma um susto de novo, ele fica, mas como assim? Não, a gente vai fazer a correção anual que o sistema da ANEEL bota e a gente vai fazer uma correção aqui, eu mostro para ele, e ele fica assustado com isso. Isso facilita bastante minhas vendas, muito, muito, muito. Porque eu deixo ele raciocinar e eu faço com que ele faça o cálculo, eu não faço o cálculo para ele. Eu falo, você vai fazer o cálculo, eu só vou dizer como é, e se tiver alguma coisa errada, você me avisa. Se você não entendeu, você para e me avisa. E ele se assusta. Porque se ele não paga, se ele não fizer o sistema, Pedro, um exemplo, eu entrego uma proposta para ele, 200 mil reais, 200K, a proposta para ele, para ele pagar em 7 anos. Se ele não pagar em 7 anos, ele vai gastar 400K, que é mais interessante para ele. Ele continuar pagando daqui a 7 anos e ter 400K de custo, ou ele trocar por 200K de investimento. Total, total. Isso. Galera que está ao vivo aqui com a gente, vocês sacaram o nível de profundidade e de esperteza que são essas sacadinhas aqui que o Elielton deixou pra gente? Me diz se tá pago aqui essa live que a gente está fazendo, né? Bota aqui nos comentários. Pedro, tá pago já. Para quem não sabe, eu digo muito isso, né? Todo papo que a gente faz, se tu sair daqui com uma sacada que vai virar teu jogo, que vai fazer tu melhorar tuas vendas, chegar no teu 100K solar, tá pago.
O que a gente conversou até aqui, tá pago o teu tempo de estar aqui com a gente hoje? Coloca aqui nos comentários. É importante a gente saber isso, né? Para ver se a gente não tá jogando nosso tempo fora, né, Delton? Exatamente. Cara, eu fiquei curioso. Essa história aí do o cara queria colocar uma mala de dinheiro na tua mão para te pagar, como Oh, foi isso? exatamente. 115K. Nossa senhora, Brincadeira. parece brincadeira, né, cara? Parece brincadeira, Pedro. Pedro, Eu, tem outra uma... sacada. Tem outra sacada que eu vou deixar para a galera aí. Às vezes o cliente ele demora de fechar o projeto com você porque ele está com uma proposta em um, dois ou três bancos. E esse tempo leva de 60 a 90 dias. Só que o cliente ele esquece que ele está pagando a conta dele durante 90 dias. E às vezes é uma diferença de um banco para o outro de 100 ou 120, 150 reais, coisa que não compensa. É só pegar os 13 meses do cliente, né, multiplicar e depois dividir pelas parcelas que ele está em busca do banco. Se o banco está lá dando para ele 150 reais de um banco para o outro em desconto, automaticamente ele vai botar mais 300 reais na parcela dele pela demora da compra do kit. Deu para entender? Então eu sempre deixo claro para o cliente às vezes ele compra mais rápido, porque ele começa a fazer conta. É fazer conta com o cliente, que o cliente geralmente ele não faz conta. Ele fica atrás de 150 reais no banco, enquanto a demora dele aumenta 300 reais no financiamento dele. Total. Cara, sensacional, sensacional. E eu queria entrar aqui, Elielto, agora no nosso papo sobre o network em si, né? Que é o tema do nosso papo hoje é como transformar seu network em 100K solar. E aí eu queria saber se o networking foi fundamental para te trazer esse resultado e como que ele foi fundamental. Ah, Pedro, o network ele foi fundamental, eu digo assim, 95%. Eu segui aquela dica lá que você deu na mentoria. Olha sua agenda, pega seu celular, analisa seus potenciais clientes, olha seus 100 primeiros clientes. Eu não olhei nem 100, eu peguei só 30. Quando eu peguei o 30 aqui, eu falei, os 30 aqui têm potenciais, eu vou trabalhar esses 30. Quando eu saí para trabalhar os 30, aí eu passo na frente do supermercado, que é um amigo. Quando eu olho do lado, tem a padaria, tem a farmácia, tem a bomboniere. Aí eu falei, pô, aqui eu tô bem demais, cara. Vou fechar um aqui, vou trabalhar, já passei pro outro lado da rua, já ofereci o outro. E aí você cria um network, você cria uma linha de contato muito grande. E o primeiro cliente que eu vendi, esse cliente, ele é muito conhecido na cidade, e eu usava esse cliente como exemplo, né? Quem era a pessoa, tal, que é uma pessoa bastante segura para fazer negócio. E se esse cliente comprando na minha mão, todo mundo assim ficou, como ele comprou na sua mão? Ele é bastante seguro, ele não compra, não faz as coisas. E aí foi fundamental. Minha dificuldade hoje é conseguir atender todos os clientes. Juro para você, hoje é conseguir atender todos os clientes. Porque o cliente PJ, ele requer uma programação, um agendamento, por causa dos horários deles, né? E é um cliente que você tem que levar uma abordagem quase que 2 horas, cada abordagem desse. É um cliente que pergunta, quer saber muito, né? Então ele está ali trabalhando, ele responde um, faz outra coisa, e você tem que ter a paciência ali para conversar com os clientes. Mas assim, eu tô bem com meus atendimentos. Tem dia que eu faço atendimento até 10 horas da noite. Fico com o cliente no comércio dele, ele fecha o comércio e a gente fica lá conversando, tal, abordando. Muito bom. Outra dificuldade que eu estou encontrando, Pedro, é como meus projetos eles são grandes, nem todos os clientes têm estrutura suficiente para botar no, no comércio, né? Então, assim, estou partindo para mini usina de solo, locação de telhados, de galpões, para poder botar, para poder facilitar. É Então, uma, é um é uma processo. possibilidade, é uma possibilidade interessante, né? E às vezes até tu particionar, por exemplo, tem empresa que tem, sei lá, duas sedes, né? Às vezes é Sim, o caso de fazer um sistema para cada, ou então uma parte até mesmo lá no telhado da própria casa do dono, alguma coisa assim do tipo. Mas o que não pode é deixar passar, né? não pode deixar passar. Me diz uma coisa, tu acha que dessas pessoas que tu não. É uma pergunta diferente essa. Dessas pessoas que tu não está conseguindo atender devido à demanda muito alta. Tu acha que tem quanto de dinheiro sendo deixado na mesa, assim, só pelo fato de tu não estar conseguindo atender? O Pedro está na casa de 2 milhões. Cara, é engraçado, né? 2 milhões.
2 milhões eu perdi um cliente agora, até um amigo, tal, porque eu não consegui atender ele. Ele me ligou, a gente marcamos 2, 3 vezes, marcava pela manhã, mas me tomava tempo, eu chegava à tarde 2, 3 vezes, 2, 3 vezes. Aí o pai dele terminou comprando, porque o pai dele é aquele cliente igual o primeiro meu, que quer comprar na hora. Ele comprou, na verdade, porque a pessoa que vendeu para ele também omitiu algumas informações. E aí ele achou alguma vantagem e eu não trabalho. Eu falei com ele assim, eu não venderia para você esse sistema. Se você fosse me comprar esse sistema, eu não te venderia, porque ele omitiu algumas informações e não deu garantia do que está vendendo. Na proposta dele, não tem garantia. Em alguns itens da minha proposta, eu tenho até 5 anos de garantia. Entendeu? Então, eu vendo um produto seguro, porque o meu trabalho é com o cliente ser meu vendedor no futuro. Porque um cliente satisfeito, ele vai te dar 10 clientes. E meu objetivo de trabalho é isso. Não é vender, ter mais um cliente vendido, simplesmente vender e acabou, não. Eu acredito muito nessa venda posterior, na venda futura, de indicação. Total, olha. E, cara, eu acho que tu tá no caminho certo, é isso aí. Tem 2 milhões na mesa hoje aí praticamente, e esse número ele só tende a aumentar. E o único jeito da gente não perder isso é com a equipe, realmente, né? Depois que tu valida teu negócio, faz 100K solar, esse 100K solar se repete, vão vindo outros clientes, é correr para validar a equipe, montar a equipe, dar treinamento e fazer a coisa acontecer. Mas, Pedro, eu tenho 2 milhões de clientes que tá fechando. Só é processo mesmo de instalação e de banco. Não vou Esses começar. aí já estão fechando, né? Já estão fechando, né? 12 milhões já estão fechando. E os que tu tá deixando de atender, dos que estão no teu radar ali, a gente está falando de uma faixa de quê? 4 milhões. 4 milhões. É por isso que eu estou treinando pessoas para poder me dar um apoio. Agora, com conhecimento suficiente para poder chegar até o cliente e ajudar nesse trabalho. Total. João Paulo, meu amigo, você vai precisar correr e ajudar o Elielto nessas vendas. Tem muito dinheiro na mesa. Dinheiro aqui é um mercado potencial, Pedro. Eu tenho analisado também, estou estudando nesse mesmo tempo que eu estou trabalhando com venda, é locação. Eu acredito muito no mercado futuro de locação. Mercado muito forte e que tem poucas pessoas na área trabalhando. E eu vou focar nesse mercado. Mercado muito bom também. É um nicho assim importantíssimo. A gente até convidou, eu não sei se você chegou a ver lá esse material na Universidade do Integrador, mas a gente convidou o Aloysio Neto, que é advogado, especialista nessa área. Acho que ele é um dos primeiros. Eu falo Aloysio Neto. Tu fez esse treinamento lá da universidade? Fiz. Com ele, acompanho. Então, ele abriu muito minha mente, esclareceu muito. Tem muita informação, ele tem muito conteúdo. A Luísa tem muito conteúdo. E foi importante nas minhas decisões. Para quem não conhece, eu acho que ele é o primeiro cara a ter homologado, validado, acompanhado uma instalação fotovoltaica compartilhada do Brasil, tá bom? Se eu não me engano, foi lá em Minas Gerais. Então, ele é um cara que começou o mercado e que ainda hoje vem, é um super especialista e está lá dentro. Eu falo do Aloysio assim com muito carinho, porque ele é um cara muito humilde, muito tranquilo, é um advogado que não fala juridiquês, né? Fala simples para a gente entender, e a gente trouxe ele lá para a universidade para que esse conhecimento dele ficasse aberto para mais pessoas, né? Então, quem ainda não viu, verifica lá esse conteúdo que é muito bom dele, realmente. Ô Lielton, eu tenho uma pergunta, cara, que ela vai servir provavelmente para 80% a 90% das pessoas que nos acompanham, mas ela vai servir muito para mim também, sabe? Eu, como maioria dos brasileiros, eu venho de uma família muito humilde e a minha família ela nunca teve grandes amizades com pessoas importantes, com empresários e tudo mais. Então, o nosso networking natural de família ele é muito pequenininho, muito fraquinho. A gente não tem muitos empresários ali na lista de amigos, né? Eu, particularmente, fui construindo isso um pouco mais à medida que eu fui me profissionalizando, buscando conhecimento. E no nosso dia a dia do trabalho é uma consequência fazer um networking de empresários e tudo mais. Mas nem sempre foi assim, né? E eu conheço muita gente que começa na energia solar e tem essa objeção. Pedro, mas eu não conheço quem tem dinheiro, eu só tenho amigo pobre, eu só tenho isso e aquilo.
Tu acha que isso é um fator impeditivo para o cara vender energia solar? Esse networking com pessoas mais humildes e não necessariamente o cara não tem uma lista aqui de empresas. Tu acha que isso impede ele de ser um bom vendedor de energia solar? Pedro, não impede, jamais impede. Eu acho que é uma coisa interna, é uma coisa de você pensar que você não pode. Na verdade, todos podem. Eu chego em qualquer comércio, na verdade, eu não chego para vender logo num sistema fotovoltaico, né? Eu entro no comércio, dou uma olhada, no comércio analiso, faço algumas perguntas, quem é o dono, se está, se não está. Se for possível, você pergunta o que é que ele faz, o que é que ele gosta, faz algumas perguntas básicas para poder você ter acesso ao cliente, né? E eu sempre marco. Mas os clientes de pessoas jurídicas para entrar no comércio, os empresários, ele é uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa, como um dono de lanchonete, como uma pessoa que vende um cachorro-quente na rua. Não tem. Ele atende normal qualquer pessoa. Se você bater na porta, se apresentar, tudo certinho, marcar uma reunião, qualquer pessoa atende. Você não precisa ter um rol de amizade para ter acesso, não. Tudo bem, a amizade ela é um facilitador? Ok, facilita. Mas não tem. Eu tiro pelos meus exemplos. Eu bato na porta, eu vou. Você se apresenta bem, eu acho que isso é fundamental. Você não pode chegar lá com não saber se apresentar, mas você, todo Despreparado, mundo né? sabe. Se apresentou bem, bateu na porta, se identifica e as pessoas atendem. Não tenho dificuldade, não, viu, Pedro? Nenhum, não acredito que isso não seja dificuldade, não. É você acreditar no seu potencial. Todos nós temos um potencial, mas sempre aquele medo de dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, aí as portas se abrem. Perfeito, perfeito. Acho que é fundamental deixar isso claro, né? Que muita gente, para mudar, não sei o quê. E isso é até uma desculpa. Por quê? Porque até quem é mais humilde hoje está colocando energia solar, né? Ninguém aguenta mais os custos altos com a conta de energia. Então, a energia solar ela já chegou, em alguns casos, até na classe D econômica. Então, às vezes, é mais uma questão de como que tu apresenta. Ah, Pedro, é tão viável quanto a classe A e B? É lógico que não, mas é possível. Então, hoje tu consegue trabalhar com classe A, B e C tranquilo. Tranquilo. D ali já existe ali até alguns casos, mas A, B e C, cara, tranquilo mesmo. É questão de tirar isso da tua cabeça e colocar em prática, né? João, dentro desse mesmo contexto, né? O cara, Pedro, eu acho que eu não tenho muito networking e tal. Como que eu construo uma rede de contatos que possam se tornar meus clientes de energia solar? O Pedro, faça a pergunta de novo, entrou uma ligação aqui e cortou o áudio. Beleza. É como que eu faço para construir uma rede de contatos para que possa se tornar os meus clientes de energia solar? Pedro, fazer uma lista de contato é você sair na rua, né, com foco. Como é que eu faço? Tem dia que eu tiro a cidade, ou o distrito, ou o bairro, para poder fazer aquela rua. Eu vou em cada comércio mesmo, identifico primeiro qual é o consumo dele, do cliente, se o cliente já tem um consumo. Vou até o gerente da loja, que o primeiro passo é você chegar ao gerente da loja. Você não pode chegar ao proprietário da loja diretamente, a não ser que ele não tenha gerente, ele seja o dono da loja que fique ali realmente no balcão. Você mantém uma lista de contato. No meu caso aqui, eu tenho uma pessoa que me ajuda bastante, Pedro, que ele é um ex-funcionário da Coelba aqui, e ele tem muito contato, e ele montou o sistema de energia em muitas empresas, resolveu o problema de muitas empresas. E ele trabalha comigo em alguns clientes. Então, ele tem uma rede de contato muito forte, onde isso me ajuda também bastante a entrar em algumas empresas que ele já tem acesso. Eu tenho um acesso, só que o acesso dele é melhor. Então, eu já uso o acesso dele, vai os dois juntos para a reunião e o cliente tem mais confiança em fazer. Mas eu bato na porta de todo mundo, eu pego contato, eu paro nos postos de gasolina, converso, peço o telefone do dono do posto de gasolina, visito. É um cliente que requer mais tempo para comprar, mas eu trabalho tranquilo com esses clientes. Madeireira, passo, converso, explico, marco reuniões. Eu faço aquilo lá, está sempre ser lembrado, mandando mensagem, aquele insight que você deu, você tem que estar sempre mandando mensagem, lembrando. Mas essa rede de contato, no meu caso, ele é presencial mesmo, batendo na porta, é o porta a porta.
Eu ainda sou do porta a porta ainda. Bacana. Eu acho que até complementando essa tua fala, o João fez a seguinte pergunta, né? Sempre temos dificuldades de chegar no dono. Tem uma dica para a gente falar direto com o dono e chegar mais ou menos já direto na fonte? Ô Pedro, eu faço uma brincadeirinha, na verdade, tem que chegar até o gerente, né? E eu chego até o gerente, às vezes você chega ali, aquele líder de salão, e fala assim, o proprietário está... sim, você trabalha com o quê? Eu falo, não, pois eu vim falar com ele aqui que ele tem um sistema solar gratuito. Eu vim trazer um benefício para ele. Né? Como assim gratuito? Não, ele vai parar de pagar a conta de energia e ele vai fazer um investimento agora. Ele não vai pagar mais conta de energia. Eu tenho que fazer uma apresentação para ele. Você me permite falar com ele? Tá? Eu percebi que a conta de vocês aqui são muito alta, tal, isso deve dar um custo imenso para a loja dele. Seria interessante ele não ter esse custo mais na loja. Né? E aí vou conversando, a conversa vai saindo ali, as pessoas vão fazendo pergunta, aí você vai fazendo. Na verdade, eu faço com que eles tenham curiosidade em conhecer o sistema. Se ele tem curiosidade, ele te leva até o dono. Eu faço uma explicação, uma leve explicação, se fosse para ele, se fosse na casa dele. Você tem que ter uma leve explicação. Tem muitos funcionários de empresa que ele não gosta que você pergunte direto quem é o dono. Ah, eu tenho que falar com o dono. Não faça isso. O dono não está. Às vezes o dono está. Mas é porque você não tratou ele bem. Você não teve um bom primeiro contato com ele. Eu acho que é fundamental aquele funcionário do salão, não estou falando de lojas, você tem o primeiro contato com ele. A primeira abordagem está naquele funcionário ali. É ele que te leva até o dono. A escadinha está ali. Ali que é o segredo. Então, se você cria, bate um papo, brinca, faz alguma pergunta, qual é o time e tal, qual é o cantor preferido dele, você quebra o gelo logo ali na entrada, ele te leva até o dono. E isso sempre acontece. Legal, legal. E no processo de vendas complexas, né? A gente tem um dizer que é o seguinte: a gente tem que vender para várias pessoas numa escadinha, né? E às vezes eu tenho que começar fazendo a venda para o atendente. O atendente vai ter que vender junto comigo para o supervisor. Eles vão ter que vender junto comigo para o gerente e depois todo mundo tem que vender com a gente para o dono. Então, é que o bom relacionamento, uma boa apresentação, o respeito também, né, Elielton, por todo mundo ajuda a gente a ir subindo até chegar lá no tomador de decisão, né? Legal, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Existe uma forma de organizar e me planejar para construir essa lista de possíveis clientes? Tem um jeito assim mais... tem gente que gosta, às vezes, de se planejar por região. Ah, vou trabalhar ali numa região. Como que tu acha legal hoje para aquele cara que prospecta mais ali porta a porta que nem você? O Pedro, eu trabalho mais por região. Eu faço uma definição de região, porque assim eu consigo dar mais atenção nas minhas vendas, os meus clientes dão um foco. Eu tiro o dia para ficar naquele local, 1, 2 ou 3 dias trabalhando naquele local ali da região. Eu não fico meio que desfocado, batendo em uma cidade, batendo em outra, batendo em outro lugar, porque aí você demanda tempo e tempo é dinheiro. Então a gente não pode perder tempo. Mas eu foco da seguinte forma: eu vou para um distrito, eu sei que naquele distrito tem 3, 4 comércios, e isso facilita, né? Você vai no comerciante e aquela dica, tudo a dica lá da mentoria: olha, eu tive no seu vizinho gostou, tal, ele vai me comprar o sistema solar, e eu achei interessante passar aqui para te oferecer também. E aí o comerciante, geralmente ele fica curioso: o que é que meu vizinho está fazendo que eu não estou sabendo? O que é que meu vizinho está interessado que eu não estou sabendo? E aí você desperta nele, ele te ouvir, ele te fala: então tá bom, toma aqui minha conta de energia. Aí eu falo com ele que é sem interesse nenhum, vou fazer um projeto para ele, vou apresentar um projeto, e eu pego as contas dele, levo, faço a proposta e apresento a proposta em forma de um projeto para ele, tudo certinho. Isso facilita bastante. Naquela região ali, eu trabalho naquela região, porque fica mais fácil você criar uma identificação de uma empresa para outra. Entendeu, Pedro? Então, isso ajuda bastante, no meu caso. Perfeito. Inclusive, falar para a galera da mentoria do 100K Solar, né? Até segunda-feira, até o início da semana que vem, vai estar sendo liberado para vocês o documentário 100K Solar, né? Que é um mini documentáriozinho que vai ficar lá na plataforma. Eu não sei se você recorda, Delto, mas eu fiz um mini documentário
registrando ali algumas etapas do 100K solar, uma coisa mais interna, ele vai estar disponível lá para vocês, viu? Galera que tá aí, que participou e que estava aguardando, fica ligado que acho que até segunda-feira vai estar no ar para vocês. Bom. Elielton, consigo fazer o 100K solar se eu não tiver muita grana no bolso para começar o meu negócio? Se não tiver muita grana, consegue. Eu estou aqui, estou sem grana no bolso, não tenho posses, eu consigo fazer o 100K solar? Consegue, Pedro. Basta ele fazer o 100K solar que ele consegue, não precisa ter dinheiro, não, Pedro. É um cafezinho diário. Basta ele ter o dinheiro de um cafezinho diário, ele faz a mentoria do 100K solar e com certeza ele faz tranquilamente. Né? Eu não vi dificuldade nenhuma. Entendeu? Perfeito. Então, não precisa de grana, não precisa só de perna para bater rua. E disposição, né? Porque é até interessante a gente tem falado isso, porque o que é que acontece? Entraram alguns colegas na mentoria que já trabalhavam com energia solar, que precisavam melhorar os seus resultados, e teve pessoas mais iniciantes que tiveram mais resultados do que quem já estava no mercado. É interessante, né, um negócio desse? É. Por quê? O que eu vejo é o fato da disposição, do sangue no olho, né? Então, às vezes, um cara que está mais sangue no olho ali, tem menos conhecimento, menos segurança, mas mais coragem, mais vontade. Exatamente. Ele vai ter mais resultado. É acreditar. Às vezes as pessoas têm a mania de fazer a comparação. Tipo assim, se eu não gosto, João também não gosta. Se eu não posso comprar, Francisco também não pode comprar. Mas não é essa. Não é isso que tem que se fazer. Às vezes eu não posso comprar um projeto de... Um exemplo. Eu não tenho condições, o vendedor ele não tem condições de comprar um projeto de 200K, mas ele tem que acreditar que o cliente dele pode comprar um de 800K. Sempre pode. Então, é essa barreira que tem que quebrar. O cliente sempre pode, o cliente sempre quer. E aquele 10 por 1. Apresente 10 propostas, que das 10 um fecha. Apresente sempre 10 propostas, que das 10 um fecha. E vá trabalhando e vá fazendo esse trabalho de base aí, que com certeza você trabalha. De uma hora para outra, de cada 10 vai 2, e em um certo momento, de cada 10 vai 3. Então, é esse trabalho. Acreditar que o cliente pode. Tudo é abordagem ao cliente. Você abordando o seu cliente, sendo sincero, sendo claro com ele, tirando todas as dúvidas dele. Alguns clientes não é só o pai de família, a mãe de família, às vezes é o filho que tem que estar perto, para você poder explicar para todo mundo junto para fazer, e isso ajuda bastante. Legal. Galera, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast 100K Solar, mas eu acho que antes da gente finalizar, eu queria saber se alguém que está aqui no ao vivo com a gente tem alguma pergunta para mandar para o Elielton. Lembrando que são perguntas relacionadas ao 100K Solar, tá bom? Não venha me perguntar como que eu configuro o inversor, não sei o que das contas. Esse não é o foco aqui do nosso podcast. Então, temos alguma pergunta? Se tiver, coloca aqui. Você tem aí 1 minuto para colocar a sua pergunta e a gente vê se ela vai ser respondida, beleza? Coloca ela aqui na caixinha de perguntas. Tem uma caixinha aqui embaixo, é só clicar, digita a tua pergunta e a gente vai selecionar aqui alguma antes da gente finalizar. Enquanto isso, Elielton, cara, parabéns pelo que tu tá construindo, assim, Obrigado. Fico muito feliz de ver essa forma madura, sólida que tu veio construindo esse negócio, né? Te agradeço demais por ter compartilhado um pouquinho aqui dessa história. Isso ajuda a inspirar muita gente. Tem sempre, eu não sei se você lembra, você empreende há muito tempo, né? Mas eu não sei se você lembra quando você deu o seu primeiro passo empreendendo. A gente sempre tem tem medo, né? Tem dificuldade, não sabe se vai dar certo. E trocar uma ideia como essa, às vezes, acaba trazendo mais segurança para quem estava ali com dúvida, né? Ou estava com algum medo de correr para cima e fazer o seu 100K solar. Então, cara, obrigado mesmo por ter compartilhado um pouco. Obrigado. Valeu, Pedro. Obrigadão aí. Show. Eu acho que estamos sem perguntas, então acredito que a gente vai finalizar por aqui. Bom, galera, tem o João aí. Antes da gente finalizar, eu vou pedir aqui uma coisa, né, para quem está com a gente desde o começo. Bate um print aqui dessa tela, eu vou até sorrir aqui com o Elielton,
E compartilha nos stories, marca o @instituto.solar e marca o arroba. Qual que é o teu arroba da tua empresa, Elielton? @viasol, com 2 L. Pronto, então marca os dois arrobas e fala pra gente o que é que tu mais tirou de aprendizado aqui desse bate-papo. O Elielton compartilhou aí muita riqueza de estratégia, de técnica, e eu acredito que isso possa ser muito útil para o teu dia a dia, tá bom? Então tira esse print, marca a gente no Instagram e escreve lá, Pedro, eu acho que o que eu mais tirei aqui de sacada foi isso. E isso é importante para a gente aprender, beleza? Galera, grande abraço. A gente se vê no nosso próximo episódio. Elielton, sucesso, meu amigo. E a gente se vê logo mais. Valeu, Pedro. Obrigado. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Valeu, tchau.